você já teve certeza absoluta de alguma coisa. E depois começou a duvidar, não de uma coisa pequena, de algo que você viu, que você sentiu, que você viveu, e de repente, sem saber exatamente como, essa certeza foi embora. Isso tem um nome. E não é fraqueza. Existe uma coisa que manipuladores fazem com uma precisão assustadora. Eles não precisam gritar, não precisam ameaçar, não precisam fazer nada óbvio. Eles simplesmente plantam uma dúvida pequena, quase invisível, e essa dúvida cresce por conta própria. Hoje eu quero te mostrar exatamente como isso funciona, passo a passo, porque quando você entende o mecanismo, fica muito mais difícil cair nele. Pensa numa situação assim. Você lembra claramente de algo que aconteceu. Pode ser uma conversa, uma promessa, um combinado. Você tem certeza, você estava lá. Aí a outra pessoa fala com toda a calma do mundo. Não foi assim que aconteceu. Você diz que foi, ela diz que não foi, e começa a descrever a situação de um jeito completamente diferente. Com detalhes, com segurança, sem hesitar. Aí vem aquele momento estranho. Você começa a pensar: será que eu entendi errado? Será que eu lembro errado? Será que fui eu? E é exatamente nesse momento que o controle começa a mudar de mãos. Isso tem um nome. Dentro da psicologia, gaslighting, o nome vem de uma peça de teatro antiga, onde um homem manipulava a esposa aos poucos, mudando coisas no ambiente e negando que elas tinham mudado, até ela começar a questionar a própria sanidade. Mas na vida real, isso raramente parece tão dramático assim. Na maioria das vezes parece uma conversa comum, parece alguém corrigindo um mal-entendido, parece até cuidado. E é por isso que funciona tão bem. O manipulador não ataca você diretamente. Ele ataca a sua percepção da realidade. Ele faz isso de formas diferentes. Às vezes ele reescreve o que aconteceu, muda detalhes, omite partes, acrescenta coisas que nunca foram ditas. Às vezes ele usa o seu histórico contra você. Você sempre exagera. Você sempre entende tudo errado. Você é muito sensível. Quando isso se repete com frequência, o seu cérebro começa a aceitar essa narrativa. Não porque você é fraco, mas porque o cérebro humano busca consistência. Se alguém próximo repete a mesma coisa várias vezes, com segurança, sem hesitar, a tendência natural é começar a acreditar. É fisiológico, é psicológico, e é exatamente com isso que o manipulador conta. Tem também outro recurso muito usado, a inversão de culpa. Você tenta falar sobre algo que te machucou e de repente a conversa vira: agora você é o problema, agora você é quem atacou, agora você precisa se explicar e se defender. Enquanto o que você queria falar foi completamente esquecido e você sai daquela conversa sem entender muito bem o que aconteceu, mas se sentindo mal, se sentindo culpado, se sentindo pequeno. Esse é o objetivo. Aqui está o ponto. Mais importante de tudo isso: o controle que um manipulador tem sobre outra pessoa não começa com gritos, com ameaças ou com força. Ele começa quando a pessoa perde a confiança em si mesma. Porque quando você não confia na sua própria memória, você precisa de alguém para te dizer o que é real. Quando você não confia no que você sente, você precisa de alguém para validar suas emoções. Quando você começa a acreditar que você sempre entende tudo errado, você começa a depender de alguém para interpretar a realidade por você. E essa pessoa, não por acaso, é exatamente o manipulador. É um ciclo. E ele começa de forma tão sutil que a maioria das pessoas nem percebe que entrou nele. Você começa a se desculpar por coisas que não fez, começa a se calar porque não quer criar problema. Começa a duvidar das suas reações antes mesmo de expressá-las. E uma hora você olha para trás e não reconhece mais como você era antes daquela relação. Não precisa ser uma relação amorosa. Pode ser uma amizade, pode ser um ambiente de trabalho,
pode ser dentro de uma família, o padrão é o mesmo. A ferramenta é a mesma, o efeito é o mesmo. Mas entender o mecanismo já é um primeiro passo enorme, porque quando você sabe como a coisa funciona, você começa a perceber quando ela está acontecendo. Uma das coisas mais úteis que existe nessas situações é o registro. Não porque você vai apresentar provas para alguém, mas porque ter algo concreto, uma mensagem, uma anotação, uma data, ajuda a ancorar a sua percepção na realidade, quando alguém tenta te convencer de que você lembrou errado. Outra coisa importante é ter pessoas de fora da situação com quem você pode conversar. Manipuladores costumam isolar, costumam criar a narrativa de que ninguém de fora entende, de que só eles conhecem você de verdade. Quanto mais isolado você fica, mais fácil é perder o referencial do que é real. E se você está dentro de uma situação assim agora, ou se conhece alguém que está... Saiba que o caminho de saída começa com uma coisa simples. Confiar de volta em si mesmo, não de uma vez. Não da noite para o dia, mas escolher, em pequenos momentos. Ouvir o que você sente antes de aceitar o que alguém diz sobre o que você sente. Isso é resistência, isso é recuperação. Manipuladores são eficientes porque trabalham no escuro, em conversas que parecem normais, em momentos que parecem pequenos. Mas a luz que desfaz isso é conhecimento. Quanto mais você entende como a mente humana funciona, tanto a sua quanto a de quem tenta te controlar, mais difícil fica de ser movido sem perceber. Você não é fraco por ter duvidado de você mesmo. Você foi alvo de algo que foi construído exatamente para fazer isso e reconhecer isso. Já é diferente de onde você estava antes de assistir esse vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você. O próximo vídeo vai te interessar também.